Olá, então voltamos aqui agora, vamos fazer a segunda parte, como a gente terminou a primeira parte falando ali sobre a bibliografia, a historiografia alemã e italiana. Agora eu vou falar então de uma outra historiografia que leva em consideração outros fatores e que a conclusão não é do disciplinamento social, ou pelo menos não é o ponto central dessa historiografia. Então vou compartilhar a tela aqui com vocês outra vez. Então, aqui foi exatamente onde a gente parou, né? Deixa eu voltar. Essa parte 2, que é uma outra historiografia, e eu também coloco ali um trecho como na primeira parte coloquei um trecho do Palomo, não, desculpa, não foi do Palomo, foi de um outro autor, foi do Rui Rodrigues. Agora, então, eu coloco ali um do Jean Delumeau, que é um clássico, né? O seu trabalho sobre a confissão e o perdão, um clássico, e que ele fala que a compreensão da modernidade passa pela história da confissão. Então, estou tentando fazer aqui, reforçar para vocês a importância da confissão. Então, a gente estava falando ali na primeira parte do paradigma do disciplinamento social, criou-se um paradigma, né, que é o esforço por controle das consciências e caça aos hereges, né, da Igreja Católica, Igreja de Roma, e também não, desculpa, eu coloquei esse de um asterisco ali do hereges, que é uma coisa interessante da gente pensar, que o que acontece com a cristandade no início da Idade Moderna é que há uma divisão, um racha na cristandade, mas que é muito peculiar, porque são duas religiões diferentes, mas que têm o mesmo Deus, por exemplo, todas as duas são cristãs. Você tem duas religiões com o mesmo Deus, mas muito diferentes. Então é muito provável que tenha acontecido uma confusão de que as pessoas tenham seguido opiniões ali, ideias que eram protestantes, mesmo eles sendo católicos, coisas assim. A própria ideia protestante foi aceita, pelo menos no começo, por muitos teólogos católicos. Então, você tem, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, ele simpatizou com as primeiras ideias com as primeiras teses de Lutero, com os primeiros anos do Lutero, sabendo que ali existia uma radicalidade, mas que algumas questões não eram absurdas. O próprio Francisco de Vitória, né, em Salamanca, o Francisco Soares, também tinham algumas questões que eles concordavam, digamos assim, mas que com o tempo, com o passar dos anos e com o avanço das ideias protestantes, eles falaram, não, ok, aqui já não dá mais, a partir daqui já é heresia, e aqui eu não vou, tá? Mas, então, é um exemplo de que no princípio ali da Idade Moderna e toda essa divisão na cristandade causou muitos problemas. Então, esses hereges eram uma coisa muito diluída também, tá? Então, essa outra bibliografia que eu vou apresentar aqui é uma bibliografia que leva em consideração, por exemplo, o probabilismo e a retórica, o probabilismo faz parte aqui, é uma parte central da nossa história, nosso curso de História da Justiça, e também foi levado em consideração, e é que eu quero apresentar para vocês, como que é pensar essa lógica do probabilismo para a confissão, tá? E o probabilismo, o que é o probabilismo? Vocês vão ver aqui com muito mais cuidado, ou pelo menos mais vezes durante o curso, quanto com o Rafael, ou com meus colegas que apresentarem aqui, o probabilismo. Então, eu apresento aqui fazer uma breve historicidade assim, do probabilismo, que o probabilismo ele surge ali no começo, o primeiro probabilismo, vamos dizer assim, com a academia grega. E o que era nesse período? O probabilismo era uma filosofia teórica, que significava, basicamente, a impossibilidade de chegar a uma certeza. Impossibilidade teórica de chegar a uma certeza, certo? Enquanto que no século XVI, que aí é o momento que importa para a gente, o probabilismo ele é abordado como uma filosofia prática, e que é bastante diferente, a gente vai ver o que isso significa. Então, o que se entendeu com essa filosofia prática? Ela sai do campo hermenêutico e vai para o campo moral. E o que isso significa? Que se não há certeza, o que há são opiniões. Certo? Não é possível chegar a uma certeza, então o que se tem no campo moral são opiniões. Isso fez com que houvesse um afastamento do rigorismo medieval, tá?
o rigorismo medieval, que era o cumprimento das leis, para a intenção dos atos, que é uma característica moderna, de olhar para as intenções do ato e não apenas para o cumprimento das leis, tá? Então, e um outro ponto importante que está dentro desse contexto do probabilismo é a chegada do europeu à América, tá? Então, esse novo mundo descoberto para os europeus, a forma de interpretar esse novo mundo foi muito utilizado o probabilismo. Isso a gente vai entender um pouco por quê. Tá? Então, você tem ali os teólogos de Salamanca, que eu já comentei aqui, a missão jesuítica também, que são os padres que vêm para a América. Eles dão informações, eles dão notícias da América para a Europa, e que essas notícias de como que era a evangelização aqui, como que foi esse contato, essas notícias faziam com que os teólogos que estavam na Europa tivessem que repensar as suas teorias, tá? Então, você tem, por exemplo, os teólogos de Salamanca, a escola de Salamanca, que é muito importante nesse momento, que foram refletir, por exemplo, quais eram os direitos desses indígenas, desse povo encontrado aqui na América. Eles tinham que tipo de direito que eles tinham? Eles tinham direito sobre a própria terra? Eles tinham direito a quê? Então, vários teólogos vão refletir sobre isso, mas tem uma escola de Salamanca, um centro duro, que é o Francisco de Vitória, o Soares e outros autores, que vão refletir sobre este momento, sobre este contato. E aí você tem, por exemplo, que hoje é uma coisa meio estranha, mas que se discutia nesse período, e que a gente tem que tentar fazer um esforço de entender, é que se discutia se esses homens e mulheres encontrados, eles eram humanos, se eles tinham alma, qual que era o grau de humanidade, digamos assim, que eles tinham perante o mundo, assim, comparado, por exemplo, será que eles estavam numa infância da humanidade? Eles ainda não tinham escutado a palavra de Deus, então eles estavam ainda antes, como seriam pagãos? Então, essa foi era uma discussão que foi feita ali no século XVI e que hoje pode parecer um pouco estranha, um pouco bizarra, mas que no século XVI era uma discussão bastante profunda e bastante interessante de se pensar sobre isso. Então, por exemplo, a conclusão desses autores é de que os indígenas, eles eram, sim, filhos de Deus, eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa conclusão é bastante importante, porque se é considerado que eles são filhos de Deus, então, para eles, há uma verdade divina, uma verdade revelada, uma verdade de Deus nessas pessoas, uma verdade que eles não conhecem ainda, precisam conhecer, e a missão tem essa função, por exemplo. Então, a gente vai ter essa mudança de paradigma, como eu falei, desse rigorismo medieval para o moderno probabilismo, certo? Então, probabilismo e América estão juntos, certo? Então, frente à crise teológica gerada na Europa pela sua descoberta, esse contato com um novo mundo, o probabilismo foi uma das correntes que ajudou a entender os seres humanos que se desenvolviam em culturas diferentes da Europa. E como é que ajudou? Essa adequação, pela essa adequação do universal ao particular, das leis ao costume. Então, como diz aqui a citação, esse sistema, o probabilismo moral, o sistema moral, permitiu aproximar consciência à lei. E, por exemplo, o direito vigente ordenava aplicar as leis universais aos casos particulares. Mas, no caso das Índias, não se podia, de fato, efetuar essas aplicações, porque os casos registrados constituíam uma resistência do mundo às certezas adquiridas, daquele mundo às certezas adquiridas. Então, era preciso já não mais aplicar dedutivamente as leis universais aos casos particulares, mas, ao contrário, modelar os universais aos casos particulares. Então, a atenção, como eu falei anteriormente, ela translada, ela sai do campo da epistemologia e vai para o campo moral. Então, entra para o campo das opiniões. Então, essa é a importância do probabilismo, pensando no contexto da América. E tem um outro autor, o Robert Marix, que ele vai falar, então, que o impacto revolucionário do probabilismo não foi apenas de criar esse leque de
de opiniões, leques de probabilidades, de prováveis, de questões prováveis, entre o branco e o preto, como a gente falou na aula anterior, que existe esse tons entre os extremos, que ali está o probabilismo. Segundo Robert Marix, não foi apenas isso que fez o probabilismo, mas, frente às inúmeras opiniões prováveis, o probabilismo também ele deu e buscou confortar em consciência aquelas opiniões menos prováveis. Ele confortou as pessoas. Essa é uma teoria moral que confortava as pessoas. Porque frente a muitas opiniões, no momento de muitas possibilidades, pensando, por exemplo, como a gente falou, dessas duas religiões com o mesmo Deus, então vamos imaginar que existia uma confusão, digamos assim, e que o probabilismo acabou confortando essas opiniões, tá? E o impacto, pensar a confissão tendo essa lógica do probabilismo, muda completamente, pelo menos para mim, assim, muda completamente a forma de olhar para a confissão. Como diz o Patrick O'Banion, é um inglês, se eu não me engano, ele fala do confessionário, que o confessionário era, de fato, um espaço de negociação, uma negociação entre o confessor e o penitente. Isso causa algum desconforto, pode causar algum desconforto, porque pode-se entender que não existia não era uma negociação igualitária, digamos assim, em que eles estavam no mesmo patamar de situação, um entra no confessionário como pecador, e o outro é aquela pessoa que liberta dos pecados, digamos assim. De fato, é um pouco estranho entender, pensar isso, ou acho que é estranho, na verdade, querer que seja uma relação igualitária, porque não é mesmo uma relação igualitária, mas é necessário para a confissão, certo? Mas há uma negociação. E como que se dá essa negociação? O padre, ele deve ser um homem bom e prudente, como diz ali o Patrick O'Banion. Por que ele deve ser bom e prudente? Porque o penitente tinha tinha conhecimento de quem era esse padre. Estamos falando do século XVI, nós estamos falando do século XXI, de um padre de uma grande catedral, de uma cidade como São Paulo. Não, e mesmo assim, esse padre pode ser bastante conhecido, mas estamos falando de um padre de um local pequeno, de uma comunidade muito pequena. Então as pessoas conheciam, elas sabiam a história desse padre, e o padre conhecia quem estava ali no seu confessionário, quem estava do outro lado. Então é uma relação muito próxima. E por que o padre deveria ser bom ou prudente, ou pelo menos ser conhecido como ser um padre bom e prudente? Porque disso dependia a confissão. O penitente, se ele soubesse de algum caso, por exemplo, de um padre um caso qualquer, que colocasse em questão, colocasse em dúvida a sua prudência, isso faria com que ele não revelasse, não abrisse o seu coração, né, não dissesse toda a confissão. Porque entendeu? Esse padre não é prudente, então, digamos assim, ele não tem autoridade para me confortar, não tem autoridade para me libertar desse pecado, libertar dessa culpa, desse sentimento de culpa do pecado. E, por outro lado, também, o padre, ele sabe quem está ali do outro lado, ele sabe que aquela pessoa comete aqueles pecados muitas vezes, ou não comete a primeira vez, e tudo isso influencia na confissão. Por isso que eu chamo ela de uma confissão pessoal. Se vocês lembrarem da primeira aula, que eu falo desse mundo pessoal, que é um mundo da primeira modernidade, enquanto que o mundo individual da mundo pós-Revolução Francesa, uma segunda modernidade, que nessa primeira, um mundo pessoal, não há distanciamento, enquanto que no outro, na segunda modernidade, sim há distanciamento, busca-se esse distanciamento. Não, aqui não, há aproximação e eles se conhecem, tá? Então não tem esse distanciamento da confissão. E o filho pródigo, vocês vão lembrar lá também que eu comentei isso na primeira aula, o filho pródigo passa então a ser a metáfora recorrente deste momento, porque o padre, ele deixa de ser um juiz, a figura do juiz, aquela figura que dá o juízo, aquela figura que abre as portas do paraíso, aquela que
abre as portas do inferno, assim, ele deixa de ter essa imagem e passa a ter a imagem de um pai. E por que o pai é o pai do filho pródigo, aquele pai que espera pelo filho que se desviou do caminho. E não apenas que espera o filho que se desviou do caminho, mas ele espera com festa. E também ele deve ser benevolente com esse pecador, com esse penitente, ele deve ser amável, ele deve confortar. O objetivo é confortar, não condenar. O objetivo da confissão não é condenar. O objetivo da confissão é confortar. Porque se não for confortar, não há razão para fazer a confissão. Tá? E isso é o impacto revolucionário do probabilismo também na confissão. Aqui, então, eu vou entrar numa parte 3, que é umas implicações metodológicas, que é de se pensar a confissão no contexto do probabilismo, porque não temos aí um controle e disciplinamento, mas o que a gente encontra pensando com essa chave é conhecimento de si e perdão. A confissão, nesse contexto, nessa lógica, é uma narrativa de si e é um processo de conhecimento que não é solitário. Isso faz com que exista um sujeito pessoal. Estamos falando de sujeito pessoal e não sujeito individual. Eu vou destrinchar um pouco isso aqui nessa parte 3, nas implicações metodológicas. Vou começar aqui, por exemplo, pelo sujeito pessoal. O que é esse sujeito pessoal? Então, a gente tem que voltar um pouco aqui, brevemente, no conceito de pessoa, que tem uma origem grega. Pessoa, a palavra pessoa, um conceito que tem uma origem na origem grega e que significa presopon, ou presopon, que é máscara. Significa máscara, como aquelas máscaras do teatro, aquela máscara do drama, a máscara da comédia, que aquilo que aparece, aquilo que está externo. Então, pessoa, presopon, persona, é aquela máscara, aquilo que é visto. No contexto da patrística, que são os padres, os primeiros padres do mundo cristão, do começo do milênio, né, dos primeiros anos dos séculos cristãos, essa palavra também vai ter um outro sentido agora, que é de hipostasis ou hipóstasis, que é de substância. O que significa? Que existe algo por trás da máscara. Enquanto no mundo grego, máscara é aquilo que aparece, aquilo que está externo, agora, hipóstasis é, então, aquilo que está por trás da máscara. Então, passa a ter uma substância, aquilo que está externo passa a ter uma substância. E a pessoa, o conceito pessoa, vai ser utilizado para explicar a trindade, para explicar esse Deus uno e que é trino, Deus que é um e que é três, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a pessoa, o conceito de pessoa, foi capaz, para o mundo cristão, de estabelecer uma unidade e uma distinção. É uno e é trino, certo? E você tem aqui o Santo Agostinho. Santo Agostinho é sempre importante quando vai falar de temas do mundo católico, mundos religiosos e também da filosofia. O Santo Agostinho vai falar de pessoa, ele fala em relação, pessoa estabelece uma relação, porque é pai e filho. Por exemplo, o que significa essa relação que estabelece uma relação? Eu, enquanto não tenho um filho, eu sou filho. A partir do momento que eu tenho um filho, eu me torno pai. E eu me torno pai porque existe um filho, certo? Então, é uma relação, pessoa. E não apenas é relação, como também é relacional. Que significa que é com alguém que alguém que eu estabeleço uma relação. Tá? E isso é muito importante da gente entender, porque o Deus dos cristãos é um Deus, o Deus dos religiosos, é um Deus que é presença, enquanto que o Deus dos filósofos é uma ideia. Isso é fundamental para a gente entender, porque o Deus dos filósofos, como ideia, você não tem uma relação, você não tem relação com ideia, enquanto o Deus dos religiosos, dos cristãos, tem uma presença, então você consegue estabelecer uma relação com ele. Tá? E por que é possível estabelecer essa relação com o Deus dos cristãos? Justamente por causa de Jesus Cristo. Jesus, então, é, digamos assim, o rosto de Deus. Então, o Deus é o Deus que se fez carne, o Deus que se fez humano. Então, o Deus cristão não pode ser concebido já como um ente impessoal, como um algo ou como uma ideia, mas como alguém
com quem é possível se encontrar e dialogar. Alguém que nos ama e que pede, reclama de nós uma resposta de amor. Então, Deus se fez carne e, ao fazer isso, ele estabelece uma relação com os homens e mulheres. E como que se dá essa relação? Justamente pelo fato de que eu amo e sou amado, certo? E essa relação é capaz de estabelecer um diálogo com Deus, e um diálogo importante, isso que é livre. Por que esse diálogo é livre, tem de ser livre? Porque se pode negar. E o homem nega, ele pode negar esse diálogo, certo? E esse diálogo, essa relação, é uma presença de um outro, revela uma presença de um outro, um interlocutor. Então é diálogo e relação. O outro passa a ser uma exigência para o conhecimento de si. Para o conhecimento que eu faço de mim mesmo, o outro é uma exigência. E estar no mundo como pessoa estabelece uma ética relacional entre os homens, tá? Então, como tem aqui essa citação, que é a ideia de que existe uma antropologia pessoal, tá? Então, para a antropologia cristã, a capacidade do homem de ser companheiro de Deus faz parte da sua essência. A palavra revelada fala do homem como um companheiro livre, capaz de entrar em diálogo com Deus e desde o qual descobre o sentido da sua existência. Nessa relação com Deus, esse diálogo com Deus, ele descobre o sentido da sua própria existência. Mas o drama dessa existência humana se faz evidente pela capacidade dos homens de evitar, de renunciar, de rechaçar a comunicação com Deus. Por isso, Deus é um companheiro livre. Então, estamos falando de uma ética relacional entre os homens. Esse sujeito é um sujeito pessoal, e quando eu falo de sujeito pessoa, é um sujeito que está em relação, ele não é indivíduo. Então, quais são as características dessa pessoa, desse estar no mundo como pessoa? A vida pessoal, ela é uma vida que é argumentativa e dramática. Ela tem algumas características, como, por exemplo, é uma vida projetada para o futuro, e que toda relação requer um corpo. Mais do que isso, ela requer um rosto que expressa a interioridade. Então, nós falamos da máscara, um rosto que expressa a interioridade, um rosto com interioridade. Então, aquela máscara, prosopon, com substância, certo? Então, por que é dramático? Por que isso faz por que dá uma característica dramática da vida? Porque todo ato foi feito por alguém, e por determinados motivos e sob certas circunstâncias, tá? Não é uma ação impessoal, não é um sujeito abstrato, não é uma pessoa solta no mundo. Não, é uma pessoa que fez algo para alguém, por determinados motivos e sob certas circunstâncias. Isso instaura uma constante justificação sobre o haver feito. Estamos o tempo inteiro nos justificando, criando uma relação conosco mesmo, na nossa cabeça, na nossa própria consciência, daquilo que foi feito, que é aquela partícula terrível, que é o e se. E se eu tivesse feito diferente? Ou e se eu não tivesse feito dessa forma, no sentido de que, e se eu tivesse dito não? Se eu tivesse dito sim, esse e se revela a nossa liberdade de haver feito. Nós fomos livres para fazer do jeito que fizemos. Isso estabelece uma constante justificação de nossa consciência. Se nós ter essa partícula e se não é possível de ser pensada, eu não tinha outra forma de ser feita aquilo que eu fiz, isso significa que eu não fui livre. Se eu não fui livre, não há pecado. Certo? Então, o dramático é que, na maioria dos casos, o e se é uma possibilidade. A gente sempre pode ter feito de uma forma um pouquinho diferente que seja. Isso faz, então, com que a vida pessoal seja narrativa. A vida pessoal, ela não é conceitual. Tudo isso, ela se entende, ela se organiza de uma forma narrativa, porque eu justifico e porque eu argumento. Eu fiz de tal forma, por exemplo, porque não podia ter sido, porque eu tentei de outra forma, não consegui, ou porque, enfim, qualquer que seja o motivo, são muitos os motivos. Então, ela é uma vida narrativa, ela não se compreende por conceitos.
E pensar, então, a confissão como uma prática pessoal da vida, ela faz com que o que é a confissão, então, nesse sentido, a confissão é uma narrativa da própria vida, uma narrativa que o sujeito faz de si mesmo, da sua própria vida. Mas ela é uma relação, essa confissão, uma relação, porque ela é contada por alguém e ouvida por alguém. Isso muda tudo? Você contar para alguém e essa pessoa ouvir é muito diferente. Você mesmo, né, até o próprio ato de você falar em voz alta faz com que mude a sua percepção sobre aquilo. Tá? Porque até você também escuta. Não é apenas uma outra pessoa que escuta, mas você também escuta. E a outra pessoa também estabelece uma relação com aquilo que você está dizendo. Você, às vezes, fala uma coisa, a pessoa reage, e a reação daquela pessoa muda a sua percepção daquilo mesmo que você falou. Um exemplo que vocês vão passar aí, com certeza, na faculdade, vocês vão montar aí, que eu estou passando aqui, por exemplo, a gente monta uma aula, monta uma apresentação perfeita na nossa cabeça, tudo certo. Quando você vai apresentar, quando você fala em voz alta, a coisa muda completamente. Às vezes, ao falar, você sente que não ficou muito verdadeiro, tem um tom de fake, um tom meio falso daquilo, ou então você fala e a reação na primeira fila não é a que você esperava. Então, ao falar, essa relação falar e ser escutado muda tudo. E isso revela, por exemplo, que os penitentes tinham uma certa autonomia, assim, eles tinham autonomia nessa relação da confissão, porque a narrativa faz com que o penitente crie a sua própria narrativa. Ele é um autor de si. Tá? E isso dá uma autonomia. Então, é ele que cria a sua própria narrativa e ele que coloca a prova quando ele fala. E, ao falar, é ele também que precisa se justificar, ele precisa argumentar, ele precisa recriar. Ele está sempre ficcionando, né, no sentido de criando né, a sua narrativa. E o que se buscava, o que se busca com a confissão, com a narrativa da confissão? Entender o próprio erro. Para quê? Para se converter. Converter naquele sentido que eu falo de voltar para o caminho correto. Então, o que se busca, confortar e corrigir, certo? Como é que se fazia isso? Pelo próprio ato da confissão. Como eu acabei de falar, ao você confessar, ao você falar aquilo, a sua relação muda. E como que era a função do padre confessor, aquele que está escutando? Ele tinha uma função de guiar o penitente a encontrar aquela verdade. A verdade, qual verdade? A verdade de si, a verdade do penitente. Não é a verdade da igreja, não é a verdade da religião, não é a verdade do padre confessor, é a verdade dele. Uma verdade que, ao ele encontrar e ele falar, uma verdade capaz de transformar a própria vida. A partir daquele momento, ao falar aquela verdade, entender aquela palavra como verdade, ele altera, ele corrige a sua própria vida, ele corrige o rumo da sua própria vida. E como é que ele fazia isso? Como é que o padre confessor guiava os penitentes? Dizendo ele mesmo a verdade. Ele também tinha de dizer a verdade dele. E essa verdade ela era guia para a verdade do outro. Tá? Isso é muito interessante de pensar numa verdade que puxa a verdade do outro. Você não consegue, ou pelo menos não dessa forma, convencer uma pessoa a dizer a verdade dizendo mentiras. Pelo menos não dessa forma. Essa relação de dizer a verdade, uma verdade que altera o seu próprio ethos, a sua própria vida, é uma parresia, certo? Essa parresia é um conceito que foi abordado pelo Foucault, num dos seus livros que chama a Hermenêutica do Sujeito. Na verdade, não se tornou um livro, mas foram umas aulas que ele deu no Colégio de France, e que os alunos anotaram, e depois essas aulas se tornaram, então, um livro que chama Hermenêutica do Sujeito. O que é essa parresia? Por exemplo, o Foucault, nesse livro, ele faz uma relação histórica com a verdade, como que os antigos tinham uma abordagem, como que eles pensavam a verdade, como é que eles pensavam essa mudança na vida causada pela verdade, e vai fazendo um amplo panorâmico histórico até Descartes, até a modernidade. Tá? E ele fala, então, dessa verdade, dizer a verdade para cuidar de si. Então, mas o que é que se cuida quando se diz essa verdade? Se cuida da alma, certo? Então,
Veja, como eu acabei de falar, uma verdade que quando você se encontra, ela se revela, ela é como uma epifania, e ao falar aquilo, você a entende de tal forma que esse ato verbal se torna, esse verbo se torna ação, certo? Porque cuida da alma. Então, a confissão é, de fato, dizer a verdade, mas não é uma delação premiada, certo? É uma verdade que transforma si mesmo. Isso é muito diferente. Não é uma verdade que eu falo por qualquer motivo, mas é uma verdade que, ao ser dita, ela altera a minha relação comigo mesmo. Então, aqui ele tem uma diferente relação com a verdade. É importante a gente pensar que o Descartes, eu faço um paralelo entre o Descartes e o probabilismo, porque com o Descartes tem uma mudança na verdade também, que é quando o sujeito capaz de chegar à verdade sozinho. O Descartes, todo mundo conhece, eu já ouvi falar, o Descartes, essa do penso, logo existo e tal. Então, é um sujeito que é capaz de chegar à verdade. O cartesianismo apresenta um sujeito que sozinho chega à verdade. Mas qual a verdade ele chega? Uma verdade das coisas. E essa é uma verdade analítica, certo? Porque o que diz o Descartes, eu penso, logo existo. O Descartes entendeu que o que existe é a dúvida, e que é a dúvida que leva à verdade. Então, é uma dúvida metódica. Aí do Descartes vai surgir o método. Então, é uma verdade analítica do sujeito indivíduo. Por outro lado, o probabilismo ele fala de um sujeito capaz de chegar à verdade também, como Descartes, mas uma verdade que não se dá sozinho. Ele não chega sozinho a essa realidade. Ele chega em relação, não uma verdade que ele sozinho, na sua reflexão, vai chegar. Não, ele precisa do outro. Justamente porque ele precisa falar, ele precisa narrar, o outro precisa ouvir. E essa é uma verdade que se chega em relação. Mas qual verdade que se chega? Qual verdade estamos falando? Não é a verdade das coisas, como um Descartes, mas uma verdade de si. E essa é uma verdade narrativa, certo? Então, estamos falando de um sujeito pessoal, não de um sujeito indivíduo. Ok? Então, a confissão como um ato verbal. E aqui tem umas citações interessantes para a gente pensar, ali que é do Foucault, desse livro da parresia, que fala da parresia. A confissão é um ato verbal pelo qual o sujeito, em uma afirmação sobre o que ele se liga à verdade, a essa verdade. Ele coloca-se, então, em uma relação de dependência para com o outro e, ao mesmo tempo, modifica a relação que tem consigo mesmo. Certo? Então, percebemos que o outro é uma condição para a verdade que é minha. Eu não chego sozinho à minha verdade. Eu preciso do outro. Então, qual é o objetivo da fala? Já que estamos falando de uma confissão, você tem que falar. O objetivo é tornar o outro independente. Eu falo para fazer com que você se torne independente. Eu tenho que dizer a verdade eu mesmo, para você também dizer a verdade e se tornar independente. Então, na parresia, há alguém que fala e que fala a outro. Aí, então, estamos falando da confissão. Mas essa fala é de tal modo que o outro constitui consigo mesmo uma relação que é autônoma, independente, plena e satisfatória. E o objetivo da parresia é fazer com que, em um determinado momento, aquele a quem se endereça a fala, quem direciona a fala, se encontre em uma situação tal que não necessite mais do discurso do outro. Então, por isso que eu falo de conhecimento de si da confissão. E como fazer esse processo? Bom, deve-se seguir as regras da prudência, as condições que fazem com que se deva dizer a verdade em tal momento, isso é importante, sob tal forma, em tais condições, a tal indivíduo, na medida, e somente na medida, em que ele for capaz de recebê-la da melhor forma e no momento em que estiver. O que isso significa? Significa que você não deve dizer a verdade, essa com maiúscula, de qualquer jeito, para todas as pessoas, não importa. A verdade é uma única coisa que deve ser falada do jeito que é. Não é isso. Um sujeito que é mais emotivo, você deve, então, tratá-lo levando em consideração que ele é mais emotivo, que a verdade, então, deve se adequar àquela pessoa. Aquele que é mais bravo ou mais explosivo, você também deve dizer a verdade, se adequando às características dessa pessoa. Então, estamos falando de kairos, que é a ocasião, a situação, as circunstâncias de cada indivíduo. Então, vejamos, é um leque muito maior e é uma relação muito diferente com a verdade.
Então, a confissão tinha essa relação justamente porque ela é uma narrativa de si. Então, eu falo de tal forma porque precisa ser dito dessa forma para essa pessoa e não pode ser de outro jeito. Um exemplo aqui agora para a gente fechar, que eu já estourei um pouco aqui o meu tempo. Eu peguei esse exemplo na literatura, como você deve ter percebido que eu gosto de fazer isso, o Rafael também sempre faz isso, com a confissão, uma confissão como redefinição da vida. E eu peguei 2 exemplos literários, um com o Coetzee, que é um livro que chama Desonra. Coetzee é um autor sul-africano, e nesse livro Desonra, ele conta a história do David Lurie, que é o caso de um homem que confessa, mas ele não reorganiza a sua vida. Ou seja, ele confessa, mas não confessa. O que isso significa? O David Lurie é um professor, ele é um professor universitário, e que ele se envolve com uma das suas alunas. A rigor não é um crime, porque ela é maior de idade, então, estamos falando de faculdade, não de colégio. A rigor não é um crime, mas é bastante antiético. E o que acontece que em determinado momento, essa aluna faz a denúncia para a escola, para a universidade, desculpa. E a universidade, então, decide não levar para os tribunais civis, mas decide organizar uma espécie de uma reunião da escola, da universidade, para conversar com o David Lurie, com esse professor, para saber o que ele tem a dizer, certo? E é muito surpreendente nessa reunião, porque o David Lurie chega e confessa, entre aspas, né? Porque ele chega e diz a verdade. Ele fala, sim, eu tinha um caso com ela, tal, é isso mesmo que ela disse, ela não tira uma palavra do que ela disse exatamente como é. É isso que vocês queriam ouvir, tá dito, posso ir embora? É o que acontece. Aí é muito surpreendente a reação dos júris que estão ali, que eles dizem, não, mas espera aí, você está dizendo isso, mas e aí? Não muda nada? O que eles estavam esperando? Eles estavam esperando, já que você disse a verdade, eles estavam esperando que uma verdade que mudasse a vida desse professor, e na verdade que não mudava a vida dele. Ele estava apenas dizendo, e era verdade, certo? Então, isso é muito chocante. Então, ele está falando assim, o que eles estão falando é uma confissão que não é uma confissão. Porque confissão tende a mudar a vida. Se você diz a verdade, uma verdade franca, uma verdade genuína, ela traz em si um arrependimento daquele ato que você fez. E é uma verdade que te convida a mudar a vida, certo? E agora um outro exemplo, que é do João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que é dentro do Sertão Veredas, que é o Riobaldo contando a sua história de vida, que pode ser considerado, eu acho, inclusive, que é uma grande confissão, o Grande Sertão Veredas. E de um determinado momento da história que ele conta o caso da Maria Mutema. Como que é o caso da Maria Mutema? A Maria Mutema é uma mulher que ela assassinou o marido. Como que ela assassinou? Ela colocou chumbo pelo ouvido no seu marido, uma coisa assim meio hamletiana, né? E ela então vai para o padre da sua igreja ali local e ela confessa o crime, ela faz confissões frequentes com ele, confessa o crime, e ela fala que ela fez isso porque ela estava apaixonada pelo padre. E ao dizer que não era verdade, e ao dizer essa mentira, ela não estava apaixonada pelo padre, no fundo, como diz o Guimarães, ela estava gostando da maldade. Ela, ao fazer isso, ela também, de certa forma, de uma forma simbólica, ela joga chumbo também no ouvido do padre, certo? Então, o Guimarães faz esse paralelo, um chumbo físico mesmo, e a mentira como um chumbo que corrói a cabeça, que come a cabeça do padre, que chega até a morrer, esse padre também, ele morre de tristeza. E aí, quando ele morre, a Maria Mutema, então, não frequenta mais a igreja, ela desaparece, ela não frequenta mais, não vai mais à igreja, ninguém mais vê. Até que um dia passa uma missão por ali, por aquela cidade, de os padres jesuítas, inclusive, na história, e aí, em um certo momento, esses padres veem, um dos padres, né, vê Maria Mutema, e ao ver Maria Mutema, há uma comoção, ele começa a gritar com ela, gritando para que ela diga a verdade. E essa comoção faz com que a Maria Mutema se ajoelhe. Ela se ajoelha e diz toda a verdade. E ela confessa.
Só que nesse caso ela abre o coração, ela confessa tudo, ela diz tudo. Diz que matou o marido, diz que enganou o padre, que mentiu para o padre, e que também matou o padre de certa forma. Ela, então, ela se abre completamente, e é uma situação dramática, porque ela passa a desejar ser punida, deseja punição pelo crime dela. Então, ela passa a viver na rua, e as pessoas passam, ela deseja que as pessoas passem e cuspam nela, porque ela entende que ela merece, sabe? Então, aos poucos, mas ela sofre tanto, e é curioso, ela sofre tanto que aos poucos as pessoas vão se afeiçoando com ela, e aí o Guimarães faz essa brincadeira que de pecadora ela se torna santa, porque ela abriu o coração, ela falou tudo e ressignificou a própria vida. Então estamos falando de uma confissão que é dizer a verdade, sim, mas não é uma verdade qualquer, uma verdade de si, e que se revela no sentido de criar uma outra vida, ela exige uma outra vida, que é uma vida de correção, de voltar para o caminho, converter para esse caminho, e essa é uma verdade que não é analítica, não é conceitual, é uma verdade narrativa. E eu espero que eu estourei o tempo aqui um pouco, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. E essa, então, é a minha aula sobre a confissão, e qualquer dúvida vocês podem me escrever, podem escrever para o Rafael e entrar em contato comigo, a gente pode conversar, voltar a conversar. Então, ok, muito obrigado, eu vou cancelar aqui a gravação, certo? Então, muito obrigado, e a gente se encontra numa próxima oportunidade.